Bem, hoje a professora Andréia precisou terminar as atividades dela nos 2 primeiros horários, né? A gente tinha combinado de, no primeiro horário, fazer a correção do exercício, o comentário do exercício, e depois a revisão para a prova. Aí ela estava precisando, como a gente já estava um pouco adiantado, eu cedi esse horário para ela, e a gente vai fazer isso agora nesse momento, né? Eu quero iniciar comentando em relação ao exercício. Na verdade, eu não vou comentar sobre as respostas de vocês do exercício, como eu fiz do primeiro, mas eu queria dar uma ênfase, uma ratificada na questão da importância da sequência de análise que nós fizemos no exercício número 2, que é essencial para que eu consiga determinar o diagnóstico do meu paciente. Afinal de contas, a nossa disciplina, a patologia, ela será um suporte para vocês, um pedaço, né, um fragmento que vocês utilizarão para fazer diagnóstico de determinadas patologias, que, como nós vimos, seja para vocês intervirem, seja para vocês conhecerem, seja para vocês conseguirem determinar realmente essas patologias. Então, esse segundo exercício, foi um exercício assim, um pouco mais de vivência, né? Porque foi apresentado ali no momento para vocês as situações para que vocês tentassem desenvolver a ideia e o caminho inicial. Então, a minha percepção em relação ao segundo exercício eu recebi com um feedback bem positivo, porque quando a gente começa a interagir, vocês começam a perguntar, vocês começam a se situar nessa determinada situação, e isso é importante. Lógico, dentro daqueles pontos que nós vimos lá, que está dentro daquele mapa mental que eu dei para vocês lá, do que a gente precisa utilizar para conseguir fazer o diagnóstico. Então, nós começamos, no primeiro momento, na questão da queixa do paciente, né? Então, foi uma queixa que foi desenvolvida no momento, lá dentro, lógico, de uma perspectiva que objetivava determinar uma determinada patologia, mas nós vimos que, nesse primeiro momento, vocês já têm, né, vamos dizer assim, conhecimento, vivência disso, de saber o que vai perguntar. Porque, como eu tenho falado para vocês, não há uma receita de bolo, né? Então, vamos dizer assim, olha, na anamnese, na entrevista com o paciente, você vai fazer essa, outra ou aquela pergunta. Não. Depende da situação, depende do público que eu estou trabalhando lá nessa questão. Então, essa queixa do paciente, ela vai me levar a uma suspeita, e essa suspeita é bem ampla, como nós vimos lá. Até que no nosso exercício número 2, as suspeitas não variaram muito, né? Elas ficaram entre 2 pontos, que era a questão de uma micose, né, que alguém suspeitou, e dentro da questão da hanseníase, que era realmente a patologia que se apresentava dentro daquela situação que nós vivenciamos. Então, essa queixa, gostaria de comentar essa questão para a gente poder extrapolar para outras patologias, porque, como eu falei para vocês, esse exercício não era um treinamento, não é mostrar para vocês como faz o diagnóstico da hanseníase, não. É mostrar para vocês como é que vocês irão proceder, qual o caminho, né, o passo a passo que vocês devem seguir, ou menos para ter um norte, uma direção, de como chegar na questão do diagnóstico. Então, na nossa situação, essa parte inicial, ela ficou bem fechada. É uma patologia de pele, é uma patologia visível, né? Então, já torna-se isso um pouco mais fácil. Mas o que eu queria, assim, nesse comentário aqui, é dizer para vocês que terá algumas patologias que não serão tão óbvias assim, não serão tão diretas, né? Eu não verei lesões. Pode ser uma patologia cometendo um determinado órgão, pode ser uma patologia, como nós conversamos aqui, pode ser uma trombose, e eu não vou ver, eu vou ver sinais clínicos, mas isso é um pouco mais interno. Então, nessas situações de outras patologias, eu tenho que realmente me cercar ao máximo possível da maior quantidade de informações, e isso eu vou obter onde? Na minha conversa com o meu paciente, que é a minha anamnese que eu falei para vocês.
E isso nós exploramos muito bem lá. Então, houve muitas perguntas, houve muitos questionamentos em relação àquilo. Então, é dessa forma realmente que deve se proceder. Buscar nessa primeira parte, que é a anamnese, o maior quantitativo de informações, para que eu consiga ali já ter uma suspeita. Porque, professor, então, quer dizer que toda vez eu vou conseguir uma suspeita? Muitas das vezes, direta, como nós vimos lá, não. Então, lá realmente tem uma lesão e a gente é acostumado a ver isso. Então, lesão de pele é visível, remete a algumas patologias que nós já conhecemos. Inclusive, a hanseníase, ela não é muito estranha para a gente, né? A micose, como nós vimos lá, que foram as duas situações que se apresentaram, ela não é também muito estranha, vamos dizer assim. Ela é da nossa vivência. Mas terá algumas patologias em que a tua anamnese vai te dar apenas, às vezes, uma informação. Apesar de você ter coletado muitas informações, mas muitas das vezes ela vai te responder, ela vai te dar um indicativo apenas do que possa acontecer. Nessa parte inicial da anamnese, eu posso ter uma suspeita que não se confirme? Posso. Então, eu preciso seguir para o próximo passo, buscando mais informações para que eu consiga determinar. Então, por isso foi que em determinado momento eu freiei vocês no sentido de dizer, calma, porque alguém já no primeiro momento já dizia hanseníase. Não posso afirmar isso, eu posso suspeitar, eu posso sugerir. Então, essa parte inicial, ela é importante, mas ela não é o que vai me fechar a questão. Eu preciso seguir para o próximo passo, que é a questão do exame clínico, que é outra coisa que eu queria comentar aqui com vocês. Então, nós vimos lá que, apesar de não ter, para fazer o exame, mas nós discutimos essas questões, eu mostrei as imagens para vocês, mas eu tenho que fazer esse exame clínico porque, visualmente, deixa eu só tentar compartilhar aqui com vocês, deixa eu ver se tem um exercício, que é para mostrar a imagem aqui para vocês. Então, visualmente, estão visualizando a imagem? Sim, professor. Então, visualmente, aqui no exame clínico, o exame clínico ele não é só visual. Porque, por exemplo, na situação apresentada lá, inclusive o próprio paciente enfatizava isso, que era uma micose, já tinha tido experiências anteriores com isso. Então, eu não posso me deixar levar para essa situação da aparência apenas, né? Então, aqui nesse exame clínico, o exame ele deve ser visual, mas ele deve ser também de ausculta, de palpação, dependendo da situação, né? Ausculta, palpação. Então, aqui, por exemplo, nessa situação, foi necessário. Então, por exemplo, se eu só usasse o meu exame clínico visual, eu poderia dizer que isso aqui era uma micose. E nós vimos no final do exercício que isso não é uma micose, né? Então, eu preciso amplificar aqui também dentro deste passo exame clínico, eu tenho que examinar o máximo possível, porque é aquilo que vai me dar informações mais amplas para que eu consiga, muitas das vezes, eliminar a minha dificuldade de entendimento inicial lá na anamnese, porque muitas das vezes pode ser que na anamnese eu não consiga ter algo presuntivo, presumir que seja aquilo, pode, ou a minha suspeita pode ser errada, como eu falei. Então, o exame clínico ele precisa ser completo também. Então, nós vimos aqui que se eu olhar, então, por exemplo, olhar para essa lesão, eu vou pensar que é uma micose, que é um pano branco, popularmente, que a gente chama, né? Mas quando eu passo a utilizar o exame clínico mais completo, ou seja, falei para vocês que tinha as possibilidades de usar uma lupa para ver se tinha descamação. Depois nós fizemos o exame que eu falei para vocês lá, que testa a sensibilidade, né? A temperatura, a pressão. Nós vimos essas questões. E é lógico que quando eu faço mais isso, já me levou mais diretamente em relação a quem? Ao diagnóstico. Então, nesse momento aqui, vamos dizer aqui, até nesse ponto, eu ainda poderia achar que era uma micose. Visualmente, eu cheguei no exame clínico, visualmente, realmente parece uma micose. Só que quando eu amplifiquei o meu exame clínico, que no caso
fazer o exame de toque, tá, olhar mais de perto, o que é que eu consegui determinar? Que eu já consegui, nesse segundo passo, eliminar a possibilidade que poderia ser uma micose. E já me reforça a ideia inicial de que realmente pode ser a hanseníase. Então, nesse segundo ponto aqui, que é o exame clínico, eu queria deixar aqui essa última mensagem para vocês, que façam o máximo possível, busquem o maior quantidade de informações possíveis aqui nesse segundo passo, que é o exame clínico. Muitas das vezes, nesse segundo passo, significa que eu já posso afirmar? Não. Nesse segundo passo, vai reforçar a minha ideia inicial, como no nosso caso aconteceu. Então, quando eu disse que ele não tinha mais sensibilidade ao calor, à pressão, ao toque fino, isso já reforçou a minha suspeita inicial, que seria uma hanseníase. E quem suspeitou da micose, aqui já conseguiu agora abandonar essa ideia inicial e já pensar numa outra possibilidade que pode ser a hanseníase. E aí a gente vai começando a construir. Já posso afirmar aqui? Não. Eu tenho, algo que a gente precisa entender, que eu tenho o que a gente chama de diagnóstico clínico e o que eu tenho uma coisa chamada diagnóstico laboratorial. As duas coisas se completam. As duas coisas se completam. Então, o meu exame clínico, ele me dá, como nós vimos aqui, grande indício que é hanseníase. Mas eu vou pegar agora algo mais aprimorado, né? Que é o exame laboratorial que nós apresentamos para vocês lá, que era a baciloscopia, que mostrava lá a presença de bacilos ácido álcool resistente, que era uma bactéria, e o laudo final que veio, né, mostrando para vocês que tinha lá a baciloscopia, 4 cruzes desse bacilo, o Mycobacterium leprim. Né? Então, aí, o que aconteceu? Fechou a questão do meu diagnóstico. Então, eu associei o diagnóstico clínico com o diagnóstico laboratorial. Quando eu junciono essas duas coisas, agora eu tenho certeza, eu posso afirmar, né, definitivamente o que é que está acontecendo lá. Então, só para mostrar a importância desse ponto diagnóstico clínico e diagnóstico laboratorial, algumas situações que eu acho que nós já comentamos aqui. Então, muitas das vezes, inclusive aconteceu no exercício passado que eu comentei com vocês. Então, eu não tenho como afirmar, só porque o paciente está com uma insuficiência respiratória, que era a situação lá do exercício número 1, não é porque ele está com uma insuficiência respiratória que eu vou dizer que é uma pneumonia. Não, eu preciso determinar a causa. A insuficiência respiratória é o meu diagnóstico clínico. Agora eu vou precisar do auxílio laboratorial, né, de imagem, enfim, que nós já vimos aí, várias vertentes que pode ser feita, para eu poder determinar. Então, essas duas coisas também vão andar juntas aí nessa questão. Então, afirmar definitivamente, eu preciso associar o diagnóstico clínico com o diagnóstico laboratorial. Não é à toa que muitas vezes a gente vai numa urgência, por exemplo, e aí o médico diz, isso é uma virose. Como se você não verificou? Então, como é que ele afirma essa questão? Afirma amparado no diagnóstico clínico. Por quê? Porque as características clínicas do que ele está vendo naquele momento dá indício que é uma infecção bacteriana, dá indício que é uma infecção viral, dá indício que é uma infecção fúngica. Então, ele usa do diagnóstico clínico. Mas se ele associar ao diagnóstico laboratorial, ele vai conseguir definir. Então, ele não vai dizer mais, olha, isso aqui é uma pneumonia viral. Ele vai ter, quando ele tem o resultado do exame, ele vai poder afirmar. Então, quando ele tem só o clínico, é sugestivo, né? Ele se apoia no diagnóstico clínico para fazer. Qual é o mais interessante disso daí? É você ter completo. Porque já imaginou você estar com uma pneumonia bacteriana e fazer um tratamento para o vírus? Já pensou você estar com uma pneumonia fúngica e fazer um tratamento para a bactéria? Isso acontece. Por quê? Porque eu uso somente o diagnóstico clínico. E o que eu estou enfatizando aqui para vocês é que utilizem o diagnóstico clínico associado ao laboratorial. Foi isso que nós fizemos lá no nosso primeiro exercício.
eu tinha uma característica clínica do paciente entubado, né, com insuficiência respiratória, uma unidade de terapia intensiva. Qual era o meu diagnóstico clínico nessa situação? Era infecção pulmonar. Agora, qual a causa disso? Não sei, eu preciso determinar laboratorialmente. Os exames que eu repassei para vocês não eram também suficientes para dizer. Só me informava que tinha uma leucocitose e que tinha uma proteína C reativa aumentada. Não me respondia qual era a causa daquilo. Então, precisava, que eram os exames complementares que eu pedi para vocês lá, solicitar uma análise daquele material, daquele local, no caso o pulmão, para eu poder determinar. Agora sim, com o resultado de exame, eu poderia definir, olha, eu tenho a clínica do paciente, eu sei que ele está com uma infecção pulmonar, e esta infecção pulmonar está sendo causada por isso. Pode ser uma bactéria? Pode ser. Enfim, a insuficiência respiratória não é só infecciosa, né? Tem diversos fatores, e aí eu determinaria a causa daquela infecção. Então, nesses dois pontos, exame clínico e laboratorial que nós trabalhamos lá, nós vimos que se juncionaram, né? O exame clínico que mostra que essas lesões não têm sensibilidade, que não dá para sentir o calor, que não dá para sentir os toques finos, isso é o meu exame clínico que me sugere que seja hanseníase. E o laboratorial que me ajudou foi a baciloscopia, determinando que ali está o micobactério, que é o agente causador da hanseníase. Quando eu junciono essas duas coisas, agora eu tenho o meu diagnóstico, que é esse o nosso objetivo. Qual é o diagnóstico? O paciente está com hanseníase, né? E depois dessa determinação, a parte final, que é a intervenção, né? E a intervenção é uma das coisas assim que a enfermagem vai fazer grandemente, né? Grandemente. Então, em todas as patologias você tem o papel da enfermagem, seja na discussão dentro de uma equipe multidisciplinar, seja no entendimento do medicamento que está sendo utilizado, sendo no aprazamento adequado dessa medicação, né? Então, por exemplo, aprazar não é só colocar horário, não. Aprazar significa entender o funcionamento daquele medicamento dentro de um organismo. Então, olha aí o papel da enfermagem. Então, não é você só aprender a colocar de 8 em 8 horas, 6 em 6 horas, 12 em 12 horas. Não. É você entender que aquele medicamento tem que agir daquela determinada forma dentro daquele organismo, né? Então, eu preciso dessas questões aí. Então, por exemplo, por que a gente apraza antibiótico de 8 em 8 horas? É porque o antibiótico tem um pico plasmático. Então, de 8 em 8 horas, ele vai subir, vai estabilizar a quantidade desse antibiótico na corrente sanguínea. Depois de 8 horas, vai diminuir. E aí, antes de diminuir, o que eu faço? Eu administro uma segunda dose. E assim eu vou, né? Mantendo aquela quantidade estável nos meus líquidos corpóreos, na minha corrente sanguínea, daquele antimicrobiano, para que tenha ação realmente, no caso, se for um micro-organismo, para eliminar esse micro-organismo. Tá certo? Então, essa questão da intervenção é extremamente importante aí nessas questões. Lógico que a gente vai fazer isso tudo dentro dos padrões do entendimento, como eu falei agora, né? Dei um exemplo aqui de aprazamento e a importância disso, porque é através desse nosso trabalho que nós vamos produzir a amenização desse problema, a resolução desse problema, né? E de forma bem global, trazer esse paciente de novo para a homeostase, ou seja, retirar, eliminar aqueles fatores que estão causando essas questões. Tá certo? Então, era isso que eu queria comentar aqui em relação a esse exercício, para que ele fique como um treinamento ou um guia para vocês de como farão, né, para as outras patologias que nós não conversamos aqui. Afinal de contas, nós comentamos algumas patologias apenas. Tá certo? Então, era esse comentário que eu queria fazer do exercício. Agora, nós vamos aproveitar essa sequência e nós vamos fazer o comentário, uma revisão para nossa segunda verificação. Como eu sempre faço, né, e comento com vocês, o nosso comentário é sobre tópicos, pontos que com certeza estarão dentro da prova. Então, a nossa prova de segunda verificação é uma prova de 7 questões,
cada uma valendo 1 ponto. Nós temos 2 atividades que vai estar dentro dos 3 pontos, que é de atividades, para completar os 10. E a gente realmente vai comentar hoje aqui 7 pontos dentro do que nós conversamos dos assuntos para a segunda verificação, que com certeza estarão dentro da prova. Então, o que eu comentar aqui são pontos que vocês devem dar uma reforçada em assistir as aulas que estão na plataforma, em ver os slides que estão em PDF, que eu já postei para vocês lá, tá certo? E se tiverem possíveis dúvidas, a gente está disponível aí para responder essas questões. Então, para essa segunda verificação, o assunto que nós trabalhamos foram 4 assuntos. Nós trabalhamos a inflamação crônica e o reparo, na verdade, é um assunto só, mas eu dividi em 2 para a gente ter uma divisão didática e conseguir entender. Então, nós vimos inflamação crônica, nós vimos que a inflamação crônica é aquele ponto da persistência do processo infeccioso ou do processo inflamatório. Então, quando a infecção aguda não consegue resolver, isso acaba cronificando para tentar resolver aquela questão. Então, como nós conversamos, a inflamação aguda, até certo ponto, ela é fisiológica. Passou daquele determinado ponto, ela pode cronificar e tornar-se patológica, vai promover danos no tecido. Foi isso que nós conversamos nesse assunto. E é lógico, quando esse tecido tem um dano, eu preciso reparar. Então, era o outro assunto que nós vimos, é o reparo tecidual. Então, o primeiro tópico que nós trabalhamos foi inflamação crônica e reparo tecidual. O outro ponto que nós trabalhamos foi as disfunções hemodinâmicas, né? Nós vimos lá, primeiro que nós já tínhamos conversado lá em inflamação, que o sistema circulatório ele é importante para o funcionamento do corpo, para os processos inflamatórios em gerais. É ele que vai levar aqueles elementos que, como nós conversamos. E nós vimos, nesse ponto aqui voltado para a patologia, algumas disfunções nesse sistema circulatório, né? Então, nós vimos trombose, nós vimos derrame, nós vimos uma diversidade de fatores que a gente considera patológico ou como disfunções hemodinâmicas. Então, esse foi um outro assunto que nós trabalhamos. E o último foi neoplasias, né? Nós trabalhamos, o assunto que nós trabalhamos por último. Então, professor? oi? Pode perguntar. Não entendi. O outro assunto que você estava falando agora? Eu vou botar em 3, né? Inflamação crônica e reparo, disfunções hemodinâmicas e neoplasias. Tá? Foi esses assuntos que nós trabalhamos e são esses assuntos que estarão dentro da prova. É lógico que eu não vou mostrar slide para vocês, né? Porque eu vou comentar coisas que estão realmente nas questões da prova. Então, atentem aí para os pontos. Gente, só dar uma fechadinha aqui, começou uma chuva horrenda aqui. Vou fechar aqui a janela, só um minutinho. Pronto, voltei. Então, vamos lá. Então, anotem aí, né? A gente vai comentar 7 tópicos que, lógico, cada um desses será uma questão. Então, lógico, a gente vai levar uma sequência desses assuntos que nós falamos aí. Então, sobre a inflamação crônica que nós trabalhamos, a gente precisa diferenciar o que é uma inflamação aguda de uma inflamação crônica, que foi esse assunto que nós trabalhamos. Então, como eu tenho conversado com vocês, a inflamação são processos moleculares, celulares, né? Muitas vezes internos, de elementos celulares, de elementos moleculares que eu não consigo visualizar. E como eu cheguei a comentar com vocês, como é que eu, como enfermeiro, vou identificar se o meu paciente está com uma inflamação aguda ou crônica? Pela característica clínica, né? Então, nós vimos, por exemplo, lá na inflamação aguda, que eu enxergo o paciente com a determinada região acometida por hiperemia, por edema, dor, calor no local. Lembra que nós falamos isso, inflamação aguda? E a inflamação crônica? A inflamação crônica, a gente precisa saber
Como é que eu faço para fazer essa identificação? É lógico que é também através de sinais e sintomas que vão me definir se esse meu paciente está com uma inflamação crônica. Então, a primeira coisa, o tempo desta inflamação, o tempo deste processo está acontecendo, é uma informação que eu tenho. Então, quando eu for conversar com o paciente, eu vou perguntar: quanto tempo o senhor está, seu João, com esses sinais que você está me dizendo aí, seu pé está vermelho, inchado, demasiado, né? Ou então, se o paciente for de uma unidade de terapia intensiva ou um ambiente hospitalar em que ele não consiga te responder, que não esteja consciente, que esteja sedado, por exemplo, onde é que você vai obter essas informações se ele está com uma inflamação crônica ou aguda? No histórico dele que está no prontuário. É lá que você vai ver. Lógico, pelo exame físico também vai fazer isso. Pelo exame laboratorial, também é através dessas questões que você vai definir. Então, exemplo de, por exemplo, um sinal que me indica que o paciente está com uma inflamação crônica, ou pelo menos com uma inflamação exacerbada. Uma das coisas que a gente vê, na verdade, em ambiente hospitalar, tem protocolos que determinam, por exemplo, se o paciente está com uma inflamação crônica. Tem protocolos que determinam se o paciente está com sepse, por exemplo, que é uma inflamação sistêmica. Então, isso vocês vão ver no estágio, vão ver no ambiente de trabalho de vocês. Eu quero que vocês fiquem com essa ideia que isso existe, né? Não é invenção, não é você que vai criar. Não, já existe um protocolo determinado lá. Então, você vai olhar no histórico do paciente, você vai fazer o exame do paciente, você vai olhar nos exames laboratoriais, você vai avaliar clinicamente, como eu falei, o paciente, sinais vitais, por exemplo, são indicativos de que aquele paciente está com uma inflamação crônica. Então, vou dar um exemplo de cada questão dessa. Então, por exemplo, se a temperatura do teu paciente está variando muito, de 4 graus, por exemplo, uma temperatura normal, vamos dizer, de 36 graus, daqui a pouco ele está com 40 graus. Então, variações bruscas de temperaturas são indicativos de que o paciente pode estar com uma inflamação exacerbada ou uma inflamação crônica, tá? É um ponto dos sinais. É único? Não, eu estou dando um exemplo apenas, né? Então, aumento de temperatura, frequência cardíaca, nós vimos lá sudorese, por exemplo, né? São fatores, sinais vitais, sinais clínicos de que aquele paciente possa estar com uma inflamação. Então, vamos lá. O histórico do paciente, mudanças nesses sinais vitais são indicativos de inflamação, sinais de inflamação crônica. Exames laboratoriais, nós vimos lá no exercício. Então, por exemplo, a leucocitose, ou seja, o aumento de leucócitos, é um indicativo lá da nossa paciente do primeiro exercício. O aumento da proteína C reativa, outro indicativo. Então, veja, quando eu junciono o histórico do paciente com o exame clínico e o exame laboratorial, é esses sinais que eu vou utilizar para determinar se o meu paciente está com uma inflamação e se ela é uma inflamação aguda ou se ela é uma inflamação crônica, tá certo? Então, esse ponto que eu queria deixar para vocês. Então, essa teoria aqui é só para dar suporte para vocês, né? É na vivência, é no prontuário, é no exame, é no laboratório que vai estar a resposta para você determinar se esse paciente está com uma inflamação ou não. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto que eu queria comentar aqui com vocês, o segundo ponto, é que eu vou ter um processo acontecendo. Então, por exemplo, se eu tenho uma inflamação aguda, depois eu tenho uma inflamação crônica, nós vimos que a inflamação crônica, a inflamação persistente, ela acaba causando dano tecidual, né? E quando cessa essa inflamação crônica, por exemplo, que causou dano tecidual, na verdade, todas as inflamações, no menor ou no maior grau, elas vão acabar causando danos, tá? No maior ou no menor grau. Então, a inflamação aguda causa. A inflamação crônica também. Só que é lógico que quanto mais persistir, quanto mais potente, maior será o dano. E após o dano, nós chegamos a conversar isso nas nossas aulas, eu preciso reparar. Então, imagina após uma pneumonia que foi curada, que causou dano no tecido pulmonar, o que vai acontecer agora? Esse pulmão vai ficar danificado? Não, entra o sistema de reparo, que é um ponto importante que nós conversamos lá. Eu preciso reparar esse tecido.
né? Então, eu preciso fazer um reparo adequado. E aí nós conversamos sobre essa questão de reparo. Se a extensão dessa lesão foi pequena, vai acontecer uma regeneração. Lembra esse que nós comentamos lá? Se esta lesão for maior, é lógico que muitos tecidos, como o pulmonar, por exemplo, não conseguem se reconstituir. Então, algum tecido tomará conta daquela região ali, que é o que a gente chama de reparo tecidual. E é lógico, isso é o processo que se dá para reparar aquele tecido, né? Seja ele para se reconstituir, se for possível, se ele tiver essa característica, seja para, pelo menos, minimizar aquele dano que foi causado lá. E nós vimos que, dependendo da nobricidade do órgão, isso vai trazer uma maior ou menor repercussão. Mas um ponto importante aqui, que eu queria comentar com vocês, é que tem fatores que influenciam nessa regeneração, né? Então, nós sabemos que, por exemplo, tem determinadas pessoas que não têm uma regeneração excelente, tem dificuldade de cicatrização, por exemplo. Nós conversamos também que tem alguns pacientes que já têm uma cicatrização, um processo de reparo exacerbado, que acaba tornando-se patológico, como nós vimos em determinadas patologias aí, né? Causando fibrose demasiadamente, né? Como nos queloides que nós conversamos lá. Então, tem diversos fatores que influenciam nessa questão do reparo tecidual. Dentre uns fatores que estão muito dentro da nossa área para a gente entender, estão, por exemplo, alguns fatores diversos. Então, por exemplo, nós bem sabemos que um diabético tem dificuldade de cicatrização. Por quê? Porque ele não tem uma irrigação sanguínea, ele não tem a formação de novos capilares, né, adequadamente. Por quê? Porque ele tem uma doença de base, ele tem uma patologia que acaba afetando o sistema circulatório, e esse sistema circulatório ele não funciona adequadamente. E nós vimos que para reparo tecidual eu preciso ter uma irrigação sanguínea adequada. Eu preciso formar angiogênese. Então, é por isso que o diabético, não tendo esse sistema circulatório eficiente, acaba tendo dificuldade onde? Dentro da cicatrização, dentro do reparo tecidual. Estão entendendo a importância disso dentro da nossa área? Então, quais são esses fatores que influenciam na cura dessas feridas, por exemplo, ou na regeneração adequada dessas feridas? Nós temos diversos fatores. Então, pode ser uma infecção. Nós temos fatores sistêmicos, por exemplo. Quais seriam esses fatores sistêmicos? Uma nutrição adequada, uma absorção nutricional adequada. Isso influencia na cicatrização da ferida. Então, muitas das vezes, quando a gente olha um paciente com uma ferida com dificuldade de cicatrização, a gente diz, olha, tem que dar uma reforçada na questão nutricional desse paciente para a gente poder melhorar essa ferida. Aí a nutricionista vem, opa, então vamos tentar aqui aumentar a ingesta proteica para ver se melhora. Então, isso é um fator sistêmico que está envolvido diretamente na cicatrização. O que eu estou falando para você? Oi, pode perguntar. A idade também, ela interfere nisso, né? A idade, porque tem vários fatores envolvidos. Como eu estou falando para vocês, são diversos fatores que influenciam, não é único. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Por que tem uma questão nesse sentido? É porque eu não quero que vocês vão fazer o curativo, né? Só limpar. Então, aprendeu tecnicamente a fazer um curativo. Vai lá, limpa, põe essa pomada, fecha, no outro dia faz a mesma coisa, a ferida não melhora. Não. Eu quero que vocês entendam, saibam isso, sim, que é o trabalho de vocês. Mas eu quero que vocês entendam um pouco mais de forma global o que está acontecendo. Inclusive para eu sugerir intervenções para que melhore aquela ferida, como na situação que eu estava falando aqui. Então, se eu vejo que o meu paciente ali está com perda de massa muscular, enfim, está um tempo acamado ali, eu posso conversar com a nutrição e dizer, olha, será que não dá para a gente dar uma melhorada aqui nessa questão nutricional do paciente, porque ele está com uma ferida persistente, a gente tem tratado, usado todas as metodologias de curativo, não tem funcionado, a gente não pode olhar pela vertente nutricional, tá certo? Então, porque senão, se você não aprender isso, se você não tiver essa visão, você só fará aquilo mecanicamente, e talvez não seja o suficiente para resolver, no caso, a cicatrização dessa ferida.
Então, esses fatores sistêmicos como nutrição, doenças de base como diabetes, deficiências em irrigação sanguínea, tudo isso influencia na cicatrização da tua ferida. E eu tenho que avaliar essas questões. Então, por exemplo, nessa questão da irrigação sanguínea, se eu sei que a irrigação adequada de uma determinada região do corpo é necessária para que tenha uma cicatrização, eu não vou deixar uma ferida, por exemplo, no membro, né, na minha extremidade corporal, com esse membro pressionado para dificultar a irrigação, por exemplo. Então, tudo isso é uma questão de cuidado e que vai influenciar na cicatrização da minha ferida, nesse reparo tecidual. Ok? Então, esse é o segundo ponto aí de reparo, de cura de feridas, desses fatores sistêmicos que influenciam nessa cura da ferida. O terceiro ponto é... Professor? Pode perguntar. Gente, pode interromper, tá? E perguntar, sem problemas. Diga. No caso, assim, da nutrição, quem faz dieta em bomba, né, de infusão, então, qual seria o ml, assim, adequado para que pudesse dar uma melhorada para a cicatrização, né, dessa ferida? Tipo no caso que o senhor citou da massa muscular, quando tem a perda, né? Certo. Então, no caso desses pacientes que fazem essa dieta em bomba, como seria o procedimento? Na verdade, aí é competência da nutrição, que a nutrição ela vem avaliar esse paciente. Então, por exemplo, qual seria o papel do enfermeiro? Observar o que está acontecendo com o paciente, conversar com a nutrição, é papel do enfermeiro fazer isso. E agora o enfermeiro, com esta observação, com essa chamativa, ele vai avaliar o paciente. E ao avaliar, ele vai determinar o que é que esse paciente... Então, por exemplo, a questão proteica, como eu falei para vocês, é importante para a cicatrização. Então, se eu conversei com ele e disse que a cicatrização está dificultada e que a gente deveria dar uma olhada na questão nutricional, ele vai avaliar o paciente e vai ver. Agora, se for necessário, se ele avaliar, ele vai aumentar ali a quantidade de ingesta proteica naquele paciente. E não é uma questão de aumento ou diminuição de vazão de dieta ingerida, né? Depende da quantidade. Então, pensa aí num atleta, por exemplo, que está correndo uma maratona, 42 quilômetros, ele não vai ingerir uma grande quantidade, às vezes é uma barra, né, nutricional que tem um alto poder calórico que ele ingere naquele momento. Então, a questão de vazão, quem vai determinar é a nutrição. Mas, para essa questão, eu preciso mexer na minha receita nutricional. Então, se o paciente está precisando de lipídios, está precisando de vitamina, se está precisando de proteína, o nutricionista vai avaliar essa questão e vai fazer agora a prescrição de uma dieta adequada para aquela determinada situação. Pode ser. Pode mexer na questão da vazão? Pode aumentar, diminuir, mas tudo vai de uma questão de avaliação da necessidade daquele paciente, tá certo? Então, não é questão de aumentar a ingesta ou diminuir a ingesta, certo? Tá, ok, entendi. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui onde foi que nós paramos. Ok, vamos lá. Terceiro ponto. Ainda dentro dessa questão de reparo tecidual, para que eu tenha um reparo tecidual adequado, né, como eu falei para vocês, eu tenho que ter vários fatores envolvidos aí nessa questão. E nós vimos que a gente está falando aqui de inflamação, né, já falamos de inflamação aguda, crônica. Eu não quero que vocês pensem que a inflamação ela é algo maléfico, né, patológico. Ela pode tornar-se, como nós vimos. Mas, por exemplo, para o reparo tecidual adequado, a inflamação ela é necessária, porque são os elementos do sistema imunológico que promoverão esse processo inflamatório que vão produzir o reparo tecidual. Então, por exemplo, eu preciso de células do sistema imune para retirar células que morreram naquele tecido que foi danificado. Eu preciso de células ou de substâncias do sistema imunológico para estimular a formação de novas células daquele próprio tecido, né? Então, eu preciso, para que eu haja um reparo tecidual adequado, eu preciso do processo inflamatório, né? Inclusive, ele é fisiológico.
né? Ele só se torna patológico quando ele é exacerbado ou quando ele perdura por muito tempo. Então, se você me disser que a inflamação ela é importante para o reparo tecidual, isso está correto, desde que essa inflamação não seja exacerbada e não seja persistente, porque senão aí vai me trará prejuízo. Pense naquela linha tênue que eu falei para vocês, que o fisiológico e o patológico é uma linha muito tênue. Até esse ponto aqui, né, é fisiológico. Passou para esse lado aqui, torna-se patológico. Mas o processo inflamatório, ele precisa para que haja o reparo tecidual adequado. Outra coisa para que haja um reparo adequado que nós já comentamos aqui, a angiogênese, né? A formação de novas redes de capilares para levar esses elementos inflamatórios, para levar oxigênio, para levar nutrientes para o tecido. Nós acabamos de falar de nutrição aqui. Então, para onde é que vai essa proteína modificada, prescrita, aumentada, enfim, dependendo da situação? Ela vai para aquele ambiente da lesão tecidual, ser utilizada ali. Quem vai levar? Quem vai levar? Vai levar o sistema circulatório. Então, por isso que a formação de angiogênese, a formação de novos capilares, ela é interessante, ela tem que estar presente para que haja um reparo tecidual adequado. Outros fatores, como a formação de fibroblastos, que nós vimos que estão diretamente relacionados com o reparo tecidual, né, que vão formar aquelas fibras ali, né? Fibroblasto, que vão promover a remodelação do tecido conjuntivo, como nós vimos, dependendo do tipo de onde ocorre a lesão, qual o tamanho dessa lesão, eu vou ter uma maior fibrose ou uma menor fibrose, né? Nós somos exemplos que provavelmente todos nós, se examinarmos mais de perto, temos uma cicatriz, né? Então, temos uma cicatriz de uma lesão, enfim, de um corte ou de alguma coisa que aconteceu no decorrer da nossa vida. O que é isso? Aconteceu um dano tecidual e o que é que entrou em ação nessa questão? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu cortei o meu dedo com uma faca, por exemplo. Então, o que é que entra primeiro para que aconteça esse reparo tecidual adequado? Né? Vai acontecer um processo inflamatório, porque houve uma lesão ali, uma solução de continuidade, vai formar capilares naquela região ali para que leve elementos que estão envolvidos nesse reparo tecidual. Fibroblastos vão migrar para aquela região para ocupar aquela região danificada, né? E depois, no final de tudo, vai ter uma remodelação desse tecido conjuntivo formando essa cicatriz. Lógico que o que é que eu tenho que olhar aí? O tamanho da lesão, né? Uma lesão menor, menos problema. Uma lesão maior, mais problema. Depende do local. Um corte no dedo, por exemplo, na pele, é simples e vai cicatrizar. Mas uma lesão pulmonar, sistema nervoso central ou qualquer outro órgão importante vai trazer danos específicos. O corte na pele trará ali, no máximo, uma cicatriz, alguma questão estética, mas nada além do que isso, tá? Então, dê uma olhada nessa questão do reparo tecidual adequado nesses pontos que são importantes. O quarto ponto é o outro assunto o segundo assunto, que são as disfunções hemodinâmicas, né? Eu preciso entender que o meu sistema circulatório funcionando adequadamente, ele vai realmente me trazer muitos benefícios, mas eu também tenho disfunções, que foi que nós trabalhamos dentro da patologia, algumas disfunções hemodinâmicas. Então, nós vimos trombose, nós vimos hemorragias, né, desde as hemorragias mais simples até as mais complexas, as hemorragias teciduais e as hemorragias externas, como nós vimos. Chegamos a comentar algumas situações, né? Então, por exemplo, eu bati a minha perna na quina da mesa, houve ali um rompimento de um capilar e o derramamento de sangue no ambiente tecidual. E aí nós vimos lá que nós temos diversas, desde as mais simples até as mais extensas. E nós temos, por exemplo, na questão de um acidente automobilístico, onde houve o rompimento, né, a abertura de uma solução de continuidade com o rompimento desses capilares, e muitas das vezes vasos sanguíneos importantes, como artérias e veias calibrosas, eu acabo tendo uma hemorragia. E nós chegamos a comentar aí que muitas das vezes nessas situações eu nem consigo fazer uma intervenção devido ao dano tal que aconteceu naquele ambiente. E isso aí foi o que nós conversamos dentro das disfunções
hemodinâmicas. Então, dê uma olhada nas questões das disfunções hemodinâmicas, na questão das hemorragias, desde as mais simples até as mais complexas, que é essa com derramamento. Tá? Então, nós vimos lá petequias, equimoses, nós vimos essas questões, dê uma olhada lá, o que é cada uma dessa lá, a gente conversou sobre essa questão. Tá? Então, esse aí é o quarto ponto. Ainda dentro das disfunções hemodinâmicas, o quinto ponto, que também versará sobre a questão das disfunções hemodinâmicas, nós vimos que algumas disfunções, elas são, vamos dizer, toleráveis. Eu ter, por exemplo, uma petequia, uma equimose, ela não me causará tanto problema. Então, essa seria uma disfunção, vamos dizer assim, é patológico? Sim, mas mais simples e não trará grandes problemas, né? Dependendo do tempo, da persistência dessa questão. Mas algumas outras disfunções hemodinâmicas, ela vai me trazer repercussões ainda mais severas, né? Como, por exemplo, a questão da trombose que nós vimos, que é a formação de um trombo e o fechamento da irrigação sanguínea para um determinado tecido ou órgão. Isso me trará grandes consequências, diferente da perna que eu bati lá na quina da mesa e que formou uma equimose, por exemplo. A trombose, ela já é uma disfunção hemodinâmica muito importante e que eu preciso entender como funciona, e nós vimos qual é o entendimento. É o fechamento, né? A embolia, pode ser por um coágulo, por exemplo, da irrigação dos tecidos ou de um determinado órgão. Então, isso é importante de eu entender, porque isso vai me trazer grandes consequências. E muitas das vezes, então, professor, quais seriam essas consequências? Depende. Fechou, por exemplo, a irrigação sanguínea da minha perna e eu não retirei aquele trombo, seja medicamentosamente ou cirurgicamente, a minha perna pode morrer, toda a minha perna pode morrer, né? O meu tecido vai tentar se adaptar, mas nós vimos quando conversamos de adaptações celulares que essa adaptação é até um certo ponto, depois elas vão morrer, vão entrar em morte celular. Então, eu posso, por exemplo, perder a minha perna por causa dessas questões, né? E é lógico que na questão da trombose nós vimos que pode acontecer em diversos locais. Então eu posso ter uma trombose na irrigação do meu pulmão e aí eu teria uma embolia pulmonar, por exemplo, nós conversamos sobre isso. Pode ser um trombo que fecha a irrigação da minha coronária, por exemplo, e aí o meu miocárdio não vai ser mais agora irrigado e ele vai morrer e eu teria um infarto. Pode ser uma trombose venosa ou arterial, como nós vimos na questão da perna. Então, nós começamos, quando falamos de disfunções hemodinâmicas, dessas disfunções mais simples, falamos lá de petequias, equimose, depois fomos para disfunções um pouco mais significativas, como as hemorragias externas, de vasos calibrosos, e depois nós conversamos sobre essa questão, por exemplo, de embolia, de trombose, que é também uma disfunção hemodinâmica importantíssima, visto que ela pode acometer um órgão importante e eu posso perder a funcionalidade desse órgão, porque com esse trombo eu não vou ter mais irrigação sanguínea, eu não vou ter mais oxigenação desse tecido, eu não vou ter mais a veiculação de nutrientes, que é o que mantinha essas células vivas. Então, não esqueço que a nossa corrente sanguínea, ela é o rio, o veículo, né, que leva para todo e qualquer tecido. Eu mostrei a primeira imagem quando eu comecei a trabalhar com vocês esse assunto de disfunções hemodinâmicas, foi uma imagem que mostra ali o quão o sistema circulatório ele está irrigado, né, presente em todas as regiões do nosso corpo. Tá? Então, essa aí é uma questão que vocês devem trabalhar aqui. E quinto ponto, essa questão dessas disfunções hemodinâmicas. Sexto ponto, ele já disse em relação a outro assunto que nós trabalhamos, que foi neoplasias, né? Então, nós conversamos sobre as neoplasias. Então, mesmo que tenha sido uma conversa um pouco mais superficial sobre essas neoplasias, mas deu para a gente entender, por exemplo, o que é um tumor maligno, o que é um tumor benigno. Nós entendemos também por que o tumor, apesar de ser uma célula própria do nosso corpo, ele acaba levando à morte, né? A perda da funcionalidade daquele órgão. Então, nós vimos dentro dessa questão de neoplasias, por exemplo, a diferenciação entre tumores benignos
e malignos. Nós vimos que os tumores benignos, eles são, sim, células que foram danificadas do seu material genético ou sofreram mutação e perderam o seu controle replicativo, mas nós vimos que esses tumores é formado ali, né, por um invólucro que mantém aquelas células dentro de um ambiente, não permitindo com que elas migrem para outras regiões. Então, essas aí seriam, então, eu tenho essas células retidas em um determinado ponto. Diferente dos tumores malignos, né? Que eu preciso entender por que ele é maligno. Porque ele tem um crescimento infiltrado, ou seja, essa cápsula agora não consegue mais reter aquelas células naquele ambiente. Essas células se infiltram, né? Pense numa infiltração da casa de vocês, por exemplo, de um telhado. O que é que acontece? Começa com uma gotinha, né? Depois vai aumentando. É assim um tumor maligno. Começa com a célula infiltrando a partir daquele tumor, né? Então começa a ir para tecidos adjacentes e aí começa a invadir. Por isso que eu digo que ele é uma infiltração, né? Ele sai daquele ponto e acaba migrando para outras regiões. E quando ele migra, primeiro inicialmente para os tecidos adjacentes, próximos ao tumor, ele vai tomando conta. Então, como nós vimos, esse tumor vai aumentando e uma massa tumoral, ela acaba danificando o tecido próximo, pressionando artérias, né? Então, esse tumor ele acaba aumentando, invadindo tecidos adjacentes e promovendo morte celular daquele tecido naquele ambiente. E aí a gente precisa se posicionar novamente nessa questão dos tumores malignos, é da sua localização, né? E nós conversamos sobre isso. Então, dependendo de onde ele está localizado, é muito mais perigoso, né? Então, imagina um tumor no sistema nervoso central. É difícil você retirar ele dali, mesmo porque ele já infiltrou para outras regiões, né? E se ele tiver metástase, ele já vai aquelas células infiltradas cair na corrente sanguínea e se estabelecer em outros locais. Então, quando nós conversamos sobre tumores malignos, nós entendemos o porquê que o câncer mata, por que ele é danoso, porque ele se invade, infiltra, promove dano tecidual e se estabelece em outros locais, né, que é a metástase. Então, já imaginou agora ele causando dano no cérebro, no fígado, no osso, no pâncreas, né? É complicado. Então, é como se houvesse uma magnificação daquele dano. Então, se ele causasse dano, mas causasse pontualmente, seria menos danoso. Mas o tumor maligno não, ele infiltra, ele invade, ele vai para outros ambientes. E ali, em cada local, ele vai se estabelecer, causar um tumor, e isso se multiplica. Então, imagina começar com um nódulo no estômago, um tumor maligno no estômago. Daqui a pouco ele infiltra, cai na corrente sanguínea, vai e se instala no pulmão. Então, agora já tenho 2 pontos, 2 focos, pulmonar e gástrico. Então, já está danificando tanto o tecido pulmonar quanto o gástrico. Agora, amplifica isso, né, para outras regiões. Então, esse meu paciente aí, principalmente pacientes em metástase, casos muito avançados de câncer, esses órgãos serão danificados, e nós já vimos que tanto na inflamação, no dano tecidual, quanto aqui na neoplasia, o dano deste tecido levará o órgão a perder a sua funcionalidade. E os órgãos precisam estar funcionantes para manter o nosso sistema funcionante. Senão, ele não manterá. Tá certo? Então, esse é o 6º ponto que vocês devem olhar com carinho. E o último, ainda dentro da questão das neoplasias, uma coisa importante que eu tenho batido com vocês, e se vocês já perceberam, eu tenho trabalhado isso com vocês em todas as minhas atividades com vocês, é essa questão do diagnóstico. Eu preciso saber diagnosticar. Se não for da minha competência, eu preciso saber pelo menos como funciona, como é que se faz para que haja aquele diagnóstico. E a gente tem conversado muito nessa questão do diagnóstico voltado para a patologia, ou diagnóstico patológico. Dentro da neoplasia, a gente precisa também fazer esse diagnóstico. Nós conversamos sobre essa questão e nós vimos que não é tão fácil, né, fazer o diagnóstico. Lógico, quando eu faço meus exames de rotina, eu posso, por ter feito esses exames anualmente, conseguir fazer o diagnóstico. Poxa, fui fazer uma endoscopia e lá tem lá um tumor, eu fiz uma biópsia, opa, mas está bem no início,
aí vamos fazer uma intervenção cirúrgica, medicamentosa, radioterapia, quimioterapia, enfim, os tratamentos que tem para essa questão, né? Mas, normalmente, quando se apresentam os sinais e sintomas clínicos, sinais e sintomas clínicos advindo já da disfuncionalidade do órgão que está sendo acometido por aquele tumor. Então, o diagnóstico das neoplasias é um pouco complicado, mas ele precisa, né? Ele precisa ser feito e ele é feito clinicamente. Então, o paciente que faz os exames regulares, ou eu vi alguma alteração, o que é que eu estou fazendo? Estou fazendo um diagnóstico clínico. O paciente que já está na fase avançada, né? Eu fui fazer um exame, por sinais e sintomas clínicos, foi fazer exames para determinar o que estava acontecendo, e aí eu vou fazer. Então, as neoplasias, clinicamente, é possível fazer esse diagnóstico, como eu falei para vocês. Mas, como nós conversamos, a característica clínica não é suficiente para determinar o diagnóstico. Eu preciso associar quem? Ao laboratorial. E essas duas coisas, o diagnóstico clínico e laboratorial, é que permite dizer, olha, é uma neoplasia. Então, o exame clínico. E aí, quais são os exames laboratoriais que a gente vai fazer? Eu preciso olhar aquelas células. Então, se tem, como no exemplo que eu dei, um tumor no estômago, quando eu fui fazer a endoscopia, foi retirado um fragmento daquele tecido, ou um aspirado, enfim, tem várias formas de coletar esse material. E aí vai ser enviado para olhar aquelas células se estão alteradas, se são células cancerígenas ou não. E aí eu tenho o citológico, se for citológico, quando eu vou olhar a célula em si. O histológico, quando eu vou olhar aquele tecido, fragmento do tecido do tumor, eu vou olhar se ele está alterado. E exames moleculares, como nós vimos. Eu posso fazer exames de sangue que me dão marcadores de um determinado tumor, tumor de próstata, por exemplo, ou qualquer outro tumor, tem marcadores laboratórios que eu posso fazer laboratorialmente e determinar. Tá? Então, a questão do diagnóstico aqui acaba caindo na mesma situação que a gente tem conversado. Eu preciso ter o histórico do meu paciente, a queixa, eu preciso fazer os exames físicos, eu preciso fazer o diagnóstico clínico, laboratorial, e aí determinar realmente se aquilo é ou não uma neoplasia. Tá certo, pessoal? Então, esses pontos aí que eu queria que vocês tivessem um pouco mais de atenção ao estudar para a prova. Tá certo? Estão abertos para dúvidas, perguntas, se tiverem, esse é o momento. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo bem, professor. Então, por hoje é isso, né? A gente finaliza aqui os nossos encontros diretos aqui pela aula, nesse momento. Queria agradecer a primeira oportunidade de estar aqui com vocês, né? Eu entendo que eu dei o meu melhor aqui para tentar passar da melhor forma possível, tentando contextualizar, tentando trazer esta disciplina para dentro realmente do curso de vocês, que é o curso de enfermagem, tá? Então, em todas as disciplinas que eu dou, eu procuro fazer isso. Então, se eu dou microbiologia para enfermagem, eu tento trazer para dentro da enfermagem. Se eu dou microbiologia para veterinário, eu tento fazer dentro dessa vertente. Porque isso é um instrumento, né, que vocês precisarão no dia a dia de vocês. Então, como última mensagem, né, eu peço realmente que vocês peguem essa disciplina não só para fazer prova, mas é uma peça que vocês encaixarão nas outras peças das outras disciplinas e que será utilizado dentro do curso de vocês. Tá certo? Então, agradeço pela presença, pela paciência, possíveis divergências, pedir desculpas, mas, enfim, o objetivo sempre no melhor conteúdo, na melhora, de deixar realmente uma informação importante aqui para esse curso de vocês, que é extremamente importante. Tá certo? Calma, professor, que ainda tem a correção automática, não se despeça assim. Sim, velho. Eu que agradeço pelos ensinamentos. Professor, Oi, pode perguntar. o senhor pode repetir para mim inflamação crônica?
Qual é o outro restante? Vou anotar aqui. Eu anotei só 3. Inflamação crônica e reparo, são 3. Reparo. Isso. Inflamação Era só crônica esse reparo. disfunções hemodinâmicas e neoplasias. Ok, obrigada. Bem verdade, que a Gabriela falou, a gente ainda tem alguns encontros, assim, vamos dizer, não marcados, né? Vamos dizer assim, que a gente se encontrava toda terça e quinta. A gente vai se encontrar agora na correção automática da segunda verificação, né? Depois eu vou manter contato com vocês. Se tiver alguém para fazer segunda chamada, verificação final, a gente ainda tem esse mês de junho aí para trabalhar essas questões. Então, não é um tchau, é um até logo. Eu digo assim, formalmente aqui com vocês em aula, marcada nas segundas e quintas-feiras, tá certo? E professor, Não vai quero ser até logo. Então, Oi, da pode perguntar. segunda, do quarto semestre, não vai ser o senhor nosso professor também? Mas qual é a disciplina? Não, do quarto semestre, eu não sei quais são. Não lembro. Normalmente eu dou aula na enfermagem no segundo, que é a microimunologia, e a patologia no terceiro. Eu não sei se tem alguma no quarto semestre que seja dentro da minha área, da área que eu atuo, entendeu? Então, normalmente... Professor, o senhor está na profissão errada, eu já lhe falei. Eu já falei que se aumentar, como é a história lá das 30 horas e o piso salarial, se aumentar para R$7.000, aí eu vou fazer enfermagem. Olha, professor, então a gente vai lutar para ir para 30 horas e aumentar esse salário. Como sempre, Vou lutar para puxar o professor para enfermagem. Eu sempre falo para a professora Elisângela comenta que o senhor está na profissão errada. Não, mas muito... eu fico muito feliz se eu conseguir realmente, dentro da minha área de conhecimento, colaborar realmente com a formação desses profissionais que são extremamente importantes. É por isso que eu peço que vocês tomem posse realmente do conhecimento e da busca, porque é desses profissionais que a gente vai precisar. Então, por exemplo, assim como eu preciso de um bom professor, eu preciso de um bom enfermeiro, de um bom médico. Então, a minha colaboração nesse sentido é tentar, como eu sempre tento fazer, lógico que sempre há o que melhorar, né? A gente nunca está pronto, mas eu procuro sempre, dentro da melhor perspectiva possível, passar o melhor para vocês aí, para que realmente vocês tenham uma formação de excelência e consigam atuar, né? Porque, afinal de contas, eu posso aí, no decorrer da vida, encontrar com um de vocês no ambiente de trabalho, e aí olha, esse foi meu aluno, então eu tenho certeza que ele teve uma boa formação. É para isso que eu me esforço, a minha colaboração com vocês é nesse sentido. Tá certo, pessoal? O senhor, professor, obrigada por tudo, e o senhor é bem elogiado, viu, Isso é importante, que é um termômetro, né, para ver se a gente está no caminho certo ou não. Como eu falei para vocês, a gente sempre pode melhorar, sempre dá para melhorar, sempre dá para aprender, não dá para saber tudo. E eu queria assim dizer para vocês que é um dos cursos que eu gosto muito realmente de ministrar aula, essa área aí, que é a área de vocês, né? E aí, como o colega falou, a gente sempre pega essas partes iniciais do curso de vocês, primeiro, segundo, terceiro semestre, porque depois de quarto, quinto para lá, já entra a parte mais específica do curso de vocês, e aí realmente são os enfermeiros que tomam a conta dessa, né, que dominam esse assunto, e aí não dá para a gente entrar num assunto que a gente não tem dominância. E é o outro profissional que vai entrar, colaborar com vocês. Poxa, professor. Vamos sentir sua falta. Mas se precisarem, viu, pessoal? Se precisarem encontrar pelos corredores, enfim, tiverem dúvida, mantenham contato, porque a gente está disponível, né? Questão aí de tirar dúvidas, dificuldades, enfim. Tá certo? Então, agradeço. Tá bom, obrigada. Agradeço obrigada por todo o ensinamento e também os puxões de orelha. Sim, é importante também. Faz parte da convivência. Sim, às vezes. É porque, como eu falei para vocês, assim como vocês enxergam o professor, né, vocês têm uma avaliação.
em relação ao professor. Se ele tem domínio do conteúdo, se ele está realmente aplicando dentro da área de vocês. E o professor também tem uma visão da turma, dos alunos individualmente, e muitas das vezes, assim, o professor como um direcionador, ele precisa realmente, muitas vezes, elevar um pouco o tom, como eu fiz lá no segundo exercício, na correção do exercício com vocês, falar um pouquinho mais de forma incisiva, que é realmente para trazer vocês de volta para o caminho, que é o caminho que deve ser seguido, né? Não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então, essa é a importância e faz parte também da convivência, né? Da relação. Por mais que nós nos gostemos, muitas das vezes a gente vai ter divergências e muitas das vezes a gente precisa colocar os pingos nos is, como a gente diz. Tá certo? Mas eu acho que, de forma geral, nós não tivemos grandes problemas no decorrer aí do nosso curso, apesar das dificuldades, da situação atual que nós estamos vivendo, mas nós conseguimos levar adequadamente a nossa disciplina aí até o final de forma perfeita. Então, eu desejo boa noite a todos e a gente vai se falando aí pelo grupo, né, marcar, eu vou enviar próximo da prova, né, chamar a atenção de vocês para a questão da dia de prova, horário de prova, mandar mensagem quando for para a gente fazer o comentário da prova. Oi? O senhor não vai corrigir a prova com a gente? Vou. Logo após a prova, a gente vai entrar. Sim. A professora Elisângela pede que o máximo possível após a realização da prova, a gente entra para comentar com vocês. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite.